As pesquisas, né? Vamos entrar nesse assunto agora. A gente vai olhar o resultado do Datafolha nos maiores colégios eleitorais do país. Vamos dar uma olhada regionalizada mesmo nos estados. Vamos falar de Sudeste, começando por São Paulo. Em São Paulo, olha só, o estado com maior número de eleitores no país. Lula tem 44% das intenções de voto, segundo o Datafolha, 31% tem o presidente Jair Bolsonaro. São 13 pontos de vantagem para o petista, mesmo cenário do último levantamento do Datafolha. A gente sai de São Paulo, berço do petismo, e vai ao Rio de Janeiro, berço do bolsonarismo. 41-35 para Lula, diferença aí de 6 pontos de vantagem para o ex-presidente Lula. Um cenário de estabilidade, se a gente comparar com o último Datafolha no Rio, que dava 41-34 para Lula. E aí a gente segue para Minas agora. Em Minas Gerais, Lula tem 20 pontos de vantagem. O petista aparece com 49, Bolsonaro com 29. Na última pesquisa, o resultado era 48 e 28. Portanto, aí um cenário também de variação dentro da margem de erro. Lembrando que estamos comparando o Datafolha com o Datafolha. Essa pesquisa foi registrada e protocolada no Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi feita nos dias 17 e 18 de agosto, com 5.744 entrevistados em 281 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem. Basília, 20 pontos de diferença em Minas Gerais, uma diferença importante em São Paulo. Eu ressalto aqui São Paulo porque nas duas últimas eleições, a gente sempre diz isso aqui, é um dado público, muita gente repete, né? O PT, nas últimas eleições presidenciais, só venceu em São Paulo em 2002, por uma pequena diferença, vantagem do então candidato Lula em relação ao então candidato Serra. Depois perdeu em São Paulo em 2006, apesar de ter vencido a eleição, perdeu em São Paulo em 2010, apesar de ter vencido a eleição, perdeu em São Paulo em 2014 por 7-3, de cada 10 votos, 7 para o Aécio, 3 para Dilma, mas ela conseguiu tirar diferença, especialmente em Minas Gerais e no Nordeste, venceu a eleição. Em 2018, 7-3, tendo o ex-governador Geraldo Alckmin como candidato. Então, em São Paulo, o PT vem de derrotas importantes. E agora o Datafolha aponta a vantagem do ex-presidente Lula em São Paulo. E 20 pontos de diferença em Minas Gerais, não é, Basília? Ali o público em Minas Gerais tem respondido às pesquisas que prefere um candidato nem ao governo local. Tanto é que a gente tem o atual governador, Romeu Zema, que se diz independente, não se associa diretamente a nenhuma das principais candidaturas federais, na frente da escolha dos eleitores mineiros para governar mais uma vez o estado. Para a campanha federal, essa pesquisa deixa alguns recados também. Primeiro, uma variação de uma pesquisa para outra, né? Essa proximidade e distância do ex-presidente Lula para o presidente Jair Bolsonaro. Os auxiliares de Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto estão com uma forte expectativa de que ainda neste mês, agosto, Bolsonaro possa ultrapassar Lula em Minas Gerais e nos outros estados do país possa chegar a somar mais votos que Lula até meados de setembro. Então, também parte aí como uma estratégia de campanha, né? Vender otimismo, né? Vender a certeza de que vai ganhar estas eleições, ou então começar agora com um discurso de perdedor, querer antecipar até aí o resultado das urnas, né, acabar com o entusiasmo de seu eleitorado. Então, quando a gente escuta as fontes bolsonaristas, o tom é este: desconfio das pesquisas em que Bolsonaro vai mal e deposito toda a confiança naquelas pesquisas que dão sinais de que Bolsonaro possa ultrapassar Lula já neste mês de agosto, no caso de Minas Gerais, e nos outros estados da região, mais ali para meados de setembro. E em qual ponto tanto lulistas quanto bolsonaristas concordam, independentemente da pesquisa? O Nordeste. Para eles, Bolsonaro não passa Lula no Nordeste, nem mesmo com um pagamento
superlativo, né? Esse pagamento majorado do Auxílio Brasil em R$600, que beneficia e muito as famílias mais carentes ali do Nordeste brasileiro. Então, há uma confiança de que Bolsonaro consiga passar Lula em todos os estados, basicamente, com exceção da região Nordeste, porque ali já há uma memória afetiva, um terreno mais dominado por pautas e por programas, né, ligados, associados aos ex-governos petistas, governos tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff. Então, só para pontuar, a gente tem essa diferença de 20 pontos entre Lula e Bolsonaro em Minas Gerais, 13 pontos em São Paulo e 6 pontos no Rio de Janeiro, ou seja, mais uma proximidade neste que é o terceiro maior colégio eleitoral do país. As pesquisas ali no Rio de Janeiro mostram que pesa muito a confiança do eleitorado evangélico, por isso que Bolsonaro está voando, né? Como se diz, ele está conseguindo ganhar mais adesão de eleitores ali no Rio. A gente mostrou mais cedo, tem recortes do Datafolha que confirmam exatamente isso que a Basília está lembrando para a gente aqui. O presidente Bolsonaro está abrindo vantagem em relação a Lula, boa vantagem, enorme até, entre os eleitores evangélicos. E conseguiu melhorar de modo sutil entre as mulheres. No Datafolha fica evidente ali que essa sutil melhora entre as mulheres que resistem ainda ao presidente Bolsonaro se dá entre as mulheres evangélicas.